Em 13 páginas, o juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, Valisney de Souza Oliveira, fundamentou a ordem de prisão temporária de Gustavo Henrique Elias Santos, também da sua esposa, Suelen Priscila de Oliveira, também Walter Delgatti Neto e Danilo Cristiano Marques, investigados por suspeita de hackear o celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, delegados da Polícia Federal e juízes. Todos foram presos nesta terça-feira pela Polícia Federal na Operação Spoffing. Entre eles está um DJ e a esposa dele que trabalha com eventos em São Paulo. A operação contra os 4 suspeitos foi determinada pelo juiz federal de Brasília, Valisney de Souza Oliveira. Os agentes federais cumpriram os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão na capital paulista, Araraquara e Ribeirão Preto. Em São Paulo foi preso o DJ Gustavo Henrique Elias Santos e a mulher dele. Em Araraquara, a casa da mãe de Gustavo foi revistada pelos agentes federais. Os outros 2 homens foram presos em Ribeirão Preto. Os 4 passaram a noite na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A prisão é temporária com prazo de 5 dias. Segundo a Polícia Federal, o grupo é suspeito de invadir celulares de várias autoridades. Além de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, outros procuradores da Lava Jato, juízes e delegados federais teriam sido alvos. A Polícia Federal informou que também vai investigar as suspeitas de invasão dos celulares do ministro da Economia, Paulo Guedes, e da deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, líder do governo no Congresso. Os 2 afirmam que hackers invadiram seus celulares no fim de semana e dispararam mensagens pelo Telegram em nome deles para jornalistas. E os golpes em usuários de celulares são um problema universal. Porém, aqui no Brasil ainda não há estatísticas que ajudam a combater esse tipo de crime. Como muitos de nós, Denis guarda e acessa tudo no celular. Por isso, ter o número clonado foi como ter a própria identidade roubada. Você se sente totalmente invadido. Dá uma sensação de insegurança muito grande. O meu sinal de telefonia sumiu completamente. No dia que eu ia na operadora, aí eu perdi meu acesso ao meu WhatsApp, que foi quando o hacker conseguiu invadir meu WhatsApp, e aí eu vi que realmente tinha alguma coisa bem errada no celular. O hacker não conseguiu extorquir os amigos nem invadir a conta bancária. Mas Denis queria registrar queixa na polícia pelo crime de invasão. Não conseguiu. Pela internet eu registrei, só que você não consegue registrar como um crime específico desse tipo. Você tem que registrar como outros. E aí fica meio aberto porque realmente não conta para a estatística desse tipo de crime, né? Até por isso é difícil saber qual é o tamanho do problema em todo o país. A Polícia Civil calcula que pelo menos 5.000 pessoas já foram vítimas do golpe no Brasil, incluindo políticos como o ministro da Economia e a líder do governo no Congresso. Segundo Etevaldo Siqueira, jornalista especializado em tecnologia, os criminosos virtuais podem invadir os celulares através dos aplicativos de redes sociais ou contar com a cumplicidade de funcionários das próprias operadoras. Há uma outra fraude que é bom a gente lembrar. É uma emissão de um outro telefone, ele vai ter um chip diferente, mas os dados do assinante são os mesmos seus. Então, na realidade, os seus dados foram copiados indevidamente dentro de uma operadora. E aí vai cair na sua conta. Aí você vai pagar porque tem todos os seus dados. Para se defender ou pelo menos dificultar o acesso dos hackers, o ideal é ativar o duplo bloqueio das redes. Ou seja, ter 2 senhas diferentes para cada aplicativo de conversa. Além disso, quando estiver numa internet pública ou coletiva, dobrar os cuidados. É o que Denis está fazendo para não ser clonado de novo. Coloquei o máximo de barreiras possíveis para acessar minhas redes sociais e qualquer perda de sinal que eu vejo, que fica por muito tempo, eu já fico meio alerta e se não volta rapidamente eu já ligo para a operadora para ver se tem algum problema, se é alguma coisa da operadora ou se aconteceu de novo. E olha só, uma pesquisa mostra que 1 em cada 3 brasileiros não sabe como proteger sua privacidade online. Mesmo quem nunca foi vítima de uma invasão no celular, quase sempre conhece alguém que já esteve exposto a algum crime virtual. Ela recebeu o link pelo WhatsApp e clicou, e aí ela acabou entrando e depois de um tempo ela descobriu que tinham invadido por conta das fotos dela e tal, que tinha entrado no perfil dela no Facebook e tal, e ela não conseguia mais acessar. O celular dele começou a aparecer muita coisa, quando ele foi ver o celular dele estava sendo grampeado, né? E aí, o que aconteceu? Ele teve que descancelar, ele teve que apagar tudinho. De acordo com pesquisa realizada por uma empresa especializada em segurança virtual,
35% dos brasileiros não sabe como proteger seus aparelhos conectados à internet e 7% sequer se interessa em fazer isso. O resultado é que no ano passado o número de ataques a dispositivos móveis dobrou em relação ao ano anterior. Se a gente parar para pensar, o celular é o local onde a gente reúne a maior quantidade de informações pessoais e financeiras. O banco está na palma da mão, assim como as fotos dos filhos e as conversas com a família e os amigos. Tudo isso é informação útil na mão de um criminoso virtual. A partir do momento que ele captura o seu aplicativo, ele tem acesso aos grupos e você faz parte. Ele não tem acesso à sua agenda, mas aos grupos sim. Então, com o grupo ele já vai ver pessoas que são do teu ciclo de amizade e ele começa a mandar mensagem para essas pessoas e receber as mensagens que elas estão trocando no grupo. Ele não tem acesso às mensagens pretéritas no WhatsApp, no caso, né? Tem outros aplicativos que você tem como baixar, que eles ficam em nuvem, então eu estou falando mais do WhatsApp, que é o mais comum. Algumas dicas para se prevenir são: mude a senha do modem ou roteador de casa. Eles vêm com senha padrão da companhia. Antes de doar ou vender o celular ou computador, use programas que apagam fotos e dados de forma segura. Se você suspeitar que um aplicativo espião está instalado no seu aparelho, restaure as configurações originais. E nunca passe adiante, por telefone ou mensagem, códigos que você não solicitou e recebeu por SMS. E ainda falando de proteção de dados, o Facebook vai ter que pagar uma multa recorde de 5 bilhões de dólares pelo vazamento de dados sem autorização no escândalo da Cambridge Analytica, que pode ter influenciado as últimas eleições norte-americanas. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos decidiu hoje, por 3-2, que a rede social Facebook praticou gestão abusiva da privacidade dos dados dos usuários. O motivo foi o compartilhamento de dados de 87 milhões de usuários do aplicativo sem consentimento expresso, com a consultora Cambridge Analytica. A empresa britânica usou dados do Facebook para elaborar perfis psicológicos de eleitores e depois vendê-los à campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante as eleições de 2016. Sob o acordo, o Conselho do Facebook deverá criar um comitê de privacidade independente que deverá remover o controle irrestrito do presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, e exercer maior supervisão sobre aplicativos de terceiros. O acordo acontece um dia após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciar uma ampla investigação sobre as principais empresas de tecnologia. O Departamento de Justiça não identificou as empresas específicas, mas disse que vai considerar preocupações levantadas sobre ferramentas de busca, mídias sociais e alguns serviços do varejo online, numa referência a Google, Amazon, Facebook e potencialmente Apple. O Facebook se recusou a comentar a divulgação do acordo. Daqui a pouco, 2 brasileiros sobem ao pódio hoje no Mundial de Natação na Coreia do Sul. Festival Latinidades reivindica saberes de mulheres negras em São Paulo. Conheça a história de luta e superação de um artesão de Paracatu. E ainda, na reportagem de hoje da série Paraíso das Quitandas, você vai conhecer a receita da deliciosa empadinha de capa fina de Paracatu. Voltamos já.